Muito bem, então, retornando à nossa aula, nós já falamos sobre a introdução ao Renascimento, já conversamos um pouco sobre o que aconteceu com a filosofia, com a ciência, com as artes em geral nesse período, e agora falamos também um pouquinho sobre a música, né, sobre as grandes mudanças que houve na música da Idade Média para o Renascimento, e vamos falar especificamente de uma pessoa muito importante, que é Palestrina, que tem um papel fundamental na música no Renascimento europeu. É um compositor italiano, nasceu em 1525 ou 1594 é o falecimento. Então vocês veem que ele nasceu praticamente na época do descobrimento da América, que foi em 1492, no descobrimento do Brasil em 1500. Então é exatamente nessa época que se dá o Renascimento europeu. Ele é o compositor italiano renascentista de música sacra, o mais conhecido da escola romana. Teve a escola de Flandres, teve a escola de Veneza, teve a escola de Nápoles, mas ele é o representante da escola de Roma. E sua influência é duradoura no desenvolvimento da música, da Igreja Católica principalmente, mas a Igreja Luterana também, as igrejas protestantes adotaram alguns dos seus trabalhos. E ele tem sido considerado como o ápice, como a melhor produção da polifonia renascentista. Nasceu em Palestrina, por isso se chama Luigi da Palestrina, que é uma cidade perto de Roma, e ele já com 7 anos de idade, em 1537, já tem um registro dele cantando na Basílica de Santa Maria Maggiore, em Roma. E em 1544, ele já era organista na Catedral de Sant'Agapito, na sua cidade, né? Mas Santa Maria Maggiore volta depois com ele, né? Em 1551 ele foi nomeado diretor da Capela Giulia, na Basílica de São Pedro já. E depois, em 1555, já era diretor na Capela de São João de Latrão e em 61 em Santa Maria Maggiore. Retornou à Capela Giuliana somente em 71 e permaneceu em São Pedro o resto da sua vida. Então ele compôs basicamente dentro da igreja. Essa década de 1570 foi muito difícil, que ele se estabilizou por um problema por vários problemas que ele teve na família. Perdeu um irmão, 2 de seus filhos e a sua esposa em 3 surtos de peste. Então você veja, em 1572 ele perde o irmão, em 1575 ele perde 2 filhos, e em 1580 ele perde a esposa. Pensou, vou virar padre, né? Eu lido muito com isso, mas não, ele se casou novamente e se casou muito bem, com uma pessoa muito rica, que lhe deu uma grande facilidade para ele compor aí o resto da vida o que ele queria, fazendo como ele quisesse, né? Porque ele ganhava muito mal como mestre de coro, mas aí ele foi capaz de compor prolificamente até a sua morte. Aí nós temos a fachada de São João de Latrão, um dos lugares onde ele trabalhou. Vocês veem a influência renascentista da arte, né? Essa coisa maravilhosa que foi o Renascimento. E aqui a vista interior de Santa Maria Maggiore, em Roma também, que são os 2 dos lugares que ele trabalhou. Sobre a música de Palestrina, então, nós falamos que ele foi o maior compositor, né? Ele tem centenas de composições, contando-se 105 missas, 68 ofertórios e pelo menos 140 madrigais e mais de 300 motetos. Vocês veem que é uma produção assim, todo dia produzindo alguma coisa, né? 72 hinos, 35 magnificats, etc. E a sua influência é duradoura no desenvolvimento da música da igreja até hoje. Ele é considerado o mais perfeito representante, então, da polifonia renascentista. A melodia Glória, que é um pequeno exemplo de um Magnificat que ele escreveu, é usada hoje, até hoje, numa melodia do hino da ressurreição, que chama Victory, the strife is over, que nós vamos ter um pequeno contato com essa peça. Então aqui vocês têm o texto e a tradução, né? Vamos ver a tradução aqui. A contenda acabou, a briga, a luta acabou, a batalha acabou, a vitória da vida é conquistada. O cântico do triunfo começou, o cântico da vitória, né?
aleluia, viva. Os poderes da morte fizeram o seu pior, mas Cristo dispersou essas legiões. Então, que os gritos de santa alegria explodam, aleluia, viva, viva. Agora nós vamos escutar, então, uma pequena parte, não dura mais do que 1 minuto e meio, então vocês podem prestar atenção, não vão se cansar, né? Que é exatamente, deixa eu ver se eu acho aqui, eu perdi esse, aqui, pronto, é exatamente o hino com a letra, para vocês terem uma ideia, né? Dessa composição de madrigal por ele, né? E aqui deu um erro que eu estou tentando colocar a letra para vocês. Já vou acertar. Aí, pronto. Olé de som. Podem ver que volta o motivo inicial, não é? Do aleluia. E aí vem novamente. A melodia já está na metade. Vamos repetir a melodia com outra letra. Aqui ele trocou a letra, ele fala na terceira manhã, ele voltou à vida, né? Rose again. Subiu novamente glorioso na sua majestade para reinar. Aleluia. Voltando então, aqui, vocês já tiveram só um pequeno gostinho, né, da música de Palestrina. Nós vamos trabalhar isso no final da aula. Nós vamos fazer um exercício especial que a gente está programando, né? Mas então, voltando, depois de Strife is Over, nós temos, com relação a esses madrigais, né, esse tipo de música que vocês escutaram, todo mundo cantando junto, a mesma letra, ao mesmo tempo, né, principalmente, ele tinha renunciado, né, a montar textos profanos. Ele queria só fazer textos bíblicos. Mas, 2 anos depois de ele ter publicado o Cântico dos Cânticos, ele novamente imprimiu o livro 2 e já tinha alguns motetos, já com cantos seculares, que se chama, né? Cantos que não têm a ver com religião. Publicou 2 coleções de madrigais, então com textos seculares, e outras 2 coleções espirituais, que é exatamente por isso que ele foi amado na Contra-Reforma, porque ele conseguiu dar as bases para que o canto do madrigal permanecesse na Igreja Católica, que muitas pessoas queriam tirar o madrigal e deixar apenas o canto de uma pessoa só cantando para se entender melhor. Ele provou que não, que dava para deixar 4 vozes cantando, que dava para se entender bem o coro. Então as missas, ele fez várias missas também, né, como nós falamos, elas mostram o estilo se desenvolvendo ao longo do tempo. Ao longo do tempo ele foi fixando e foi desenvolvendo então esse seu estilo, né? E a maioria das missas apareceu em 13 volumes em 1554 e 1601. Você vê, os últimos já foi publicado depois da sua morte. Palestrina, então, estabeleceu as seguintes diretrizes básicas, assim, para vocês terem uma ideia, né? Temos pouco conhecimento de partitura, mas mesmo assim podemos entender que o fluxo da música é dinâmico, ou seja, não tem parada. Ele segue uma linha calma e harmônica do começo ao fim. Não é rígido e não é estático, não tem paradas e deve conter poucos intervalos entre as notas, ou seja, não tem pulos, né? Do grave para o agudo, mas ele caminha com as notas próximas uma da outra, como se fosse
uma linha melódica deslizando pela partitura como se, em pequenas ondas, subindo e descendo. E se ocorrer algum salto, ele deve ser pequeno, né? Não pode ter grandes saltos. E as dissonâncias, então aquelas partes que porventura dessem alguma tensão no texto, seriam rapidamente eliminadas antes do tempo forte. Isso nós vamos ver no decorrer da nossa prática. Foi famoso então, em sua época, né? Teve uma grande reputação e a música então de Roma continuou a ser escrita em seu estilo. E nos séculos posteriores ele foi tomado como modelo para o ensino do contraponto, que é exatamente essa forma de se escrever uma frase e depois a outra voz repete essa frase da mesma ou de outra forma. Nos séculos posteriores foi tomado então como modelo e há 2 edições completas das obras. Tem uma edição de 33 volumes na Alemanha, e você vê, entre 1862 e 1894, então no século retrasado, e uma edição de 34 volumes já publicada no século XX, então é muito mais recente. E a música de Palestrina, então, continua sendo executada e gravada regularmente. Então agora nós vamos fazer um exercício de audição, de um pequeno trecho da missa do Papa, para que vocês vejam exatamente essa questão do começo do contraponto. Quer dizer, entra uma voz e imediatamente entra outra, seguindo o texto e mais ou menos imitando a melodia. E depois nós vamos fazer esse exercício em grupo para discutir então essa obra, né, de Palestrina e compor uma pequena linha de 4 compassos, então vai dar 16 tempos, né, 16 batidinhas, para a gente fazer uma linha parecida com o canto de Palestrina, né? Então vamos escutar aqui a missa de Palestrina, né? Exatamente, deixa eu ver se eu consigo colocar para vocês aqui. Exatamente aqui, ó. Vocês podem ver. Deixa eu botar do começo para vocês apreciarem melhor. Sabia que dá para economizar muito? Agora deu erro. 24 horas de flexibilidade para viajar? Assim que eu conseguir acertar, a gente volta, tá bom? Só um minutinho.